A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do nosso canal, YouTube, como também no Facebook. Sou Reginaldo Nascimento, pastor da comunidade evangélica Trindade, na região da Maísa. Você também é o nosso convidado mais que especial. Qualquer dia querendo nos visitar, fique à vontade, tá bom? E, como sempre, você sabendo que nós estamos aqui gravando, pegue logo aí a sua Bíblia Sagrada. E eu quero que você abra ela no livro do profeta Isaías, capítulo 3, tá bom? E daqui a pouco eu digo os versículos principais que nós vamos ler. E em segundo lugar, eu quero pedir perdão, desculpas por nós passarmos aí esses praticamente quase ou 5 meses sem poder gravar um novo vídeo. Estávamos também estive ocupado. E às vezes também eu pensava em gravar, mas havia muito barulho ou algum outro impedimento, tá bom? Então de vez em quando também vocês vão passar aqui, estou aqui na área de casa, e vocês vão ouvir algum barulho de carro aqui, é movimentado, carro, moto, tá bom? Então não ligue para os barulhos, mas vamos seguir em frente. O áudio é bom, o vídeo vai ser bom, é bom de gravar, então não ligue muito se vocês ouvirem algum barulho. E por isso que nós não tivemos como gravar novos vídeos. Mas vou me esforçar para que, nem que seja uma vez no mês, ou 2 vezes no mês, no mínimo uma vez, poder gravar novo vídeo para vocês. Vocês que inscreveram no nosso canal, porque vocês deram credibilidade à minha palavra e, claro, estão esperando novos vídeos. Então, perdoe por mais uma vez não ter gravado aí novos vídeos. Passamos esses 5 meses aí. Vamos à palavra do Senhor. Vamos sem perca de tempo. Eu tento resumir o máximo a palavra, resumir o máximo o tempo, mas às vezes a palavra se estende, tá bom? Então, mas nós vamos resumir aqui. Já pegou a sua Bíblia Sagrada? Livro de Isaías. Nós vamos falar sobre uso e costume nas igrejas. Nos vídeos anteriores, nos primeiros vídeos que eu tenho gravado, eu estava levando em sequência e disse a vocês que ia chegar o tempo em que eu iria falar sobre usos e costume que as igrejas usam, e uns dizem que é pecado, outros dizem que não é. Sobre adornos, aquele que principalmente as mulheres gostam, né? Usar brinco, usar batom, maquiagem. E as igrejas conservadoras, elas têm seus textos e usam esses textos para dizer que isso é pecado. Porém, aquelas que gostam de usar nas suas igrejas, ou as igrejas liberais, elas afirmam que não tem nada a ver e por isso delibera as mulheres usar esses adornos. Mas eu quero dizer que tanto um como o outro temos que realmente usar a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina, que ela nos dá base, aí sim nós guardamos, aí sim nós praticamos. Porém, aqueles que apenas acha que não é pecado, isso vira pretexto. Então nós vamos esclarecer hoje sobre uso e costume nas igrejas. Vamos ver quem está certo, quem está errado, tá bom? Estamos aqui para ensinar. O meu ministério é de ensinar, então vamos ensinar e você vai aprender a palavra de Deus juntamente comigo. Isaías capítulo 3, verso 16, diz assim, que é o texto principal que as igrejas conservadoras usam. Claro que elas usam também aquilo que Pedro fala, que as mulheres devem se adornar nas vestes simples, sem adornos, mas que o brilho dela venha no exterior, na alma, por isso que condena aquelas que usam adornos, né? As mulheres que usam adorno. Então vamos lá. Diz assim Isaías capítulo 3, verso 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés,
Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeites das ligas, e as redezinhas, e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssimo, e as toucas, e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Muito bem, esse é o texto principal que as igrejas conservadoras usam. Mas será que só tem esse texto aqui? Daqui a pouco eu quero mostrar um texto para vocês que vai contrapor tudo que está escrito nesse texto. Então, essas igrejas usam esse texto para dizer, olha, a mulher que usa brinco, batom, essas coisas, adornos, né, joias, está em pecado, porque o Senhor está dizendo aqui que ele vai tiraria. Mas só que nesse texto tem-se uma coisa a observar. E esse texto também, ela é figurada, não é literal. É um texto figurado, uma representação. No primeiro versículo diz aqui que Deus está falando para as filhas de Sião, ou seja, para a cidade, para as cidades de Judá, para as cidades de Israel. Então, mas com relação às cidades, Deus usou o sentido feminino, mulheres. É a questão também das igrejas. Quando a Bíblia fala a igreja, não é o igreja, é a igreja, está usando o sentido feminino. Então, igreja simboliza também mulher, e mulher simboliza também a igreja. Como Paulo diz que a mulher deve obedecer o marido, assim como a igreja obedece a Cristo, né? Assim como o marido é cabeça da mulher, e a mulher reverencie e obedeça, seja sujeito ao marido, assim também a igreja sendo sujeito a Cristo, que Cristo é cabeça. Deu para entender? Então, bem, para se entender esse texto, tem que começar a meditar no início. Por que é que Deus diz aqui que iria tirar todos esses adornos das mulheres, das filhas de Sião? O primeiro texto diz aqui que as mulheres se exaltavam, ou seja, viviam orgulhosas. Por quê? Porque joias, né, coroas, essas coisas, adornos, isso era tido como destaque daqueles que tinham um poder executivo, econômico, né? Que pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas ilustres. Então tudo isso aí trazia um status. É por isso que a maioria dessas pessoas tem aí suas joias, tem seus pendentes de ouro, usam maquiagem, batom, isso e aquilo. Claro que tem umas que se acham que usando essas coisas ficam mais bonita, mais bela, mais atraente, e outras simples acham que não. Vai depender de pessoas, né? Mas, indo para o texto, a Bíblia está usando aqui que ele vai tirar. Por quê? As mulheres se exaltavam, estavam exaltadas, viviam de pescoço erguido, andavam como dançando, cascavelando como cobras. Por quê? Deus está falando aqui, está usando uma referência em que o povo vivia em pecado. E eles, ou elas, ou o povo de Sião, mesmo em vivendo em pecado, se achava mais santos ou mais santas
do que as outras, principalmente entre a briga nas próprias congregações. As 12 tribos de Israel, de vez em quando eles ficavam intrigadas, e cada um que se sentia mais santas do que outra. É nesse texto, nesse contexto, que Deus disse que por as filhas de Sião, mesmo estando erradas, vivendo em pecados, se achando mais santa do que outras, Deus iria o quê? Tirar esses adornos, porque era tido como honra. Esses adornos eram tidos como status. Então, por isso, Deus iria tirar esses adornos para eles se humilharem. Esse é o texto. Então, aqueles que usam esse texto como pretexto para proibirem as pessoas ou as mulheres usarem tais adornos, é porque não olharam o contexto, né? Só olharam na questão de que Deus iria tirar essas coisas. Mas, porém, há um texto, e como eu falei, praticamente é o oposto desse texto. Aqui o Senhor está dizendo que ele iria tirar, né? Lógico que à primeira vista nós vamos pensar que Deus é contra tais pessoas ou tais mulheres que usam esses adornos. Mas será que é isso? Será que é assim mesmo? Vamos a um texto que está escrito no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Abram aí a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 16. Você vai ver aí o contraposto. Ezequiel capítulo 16, verso 6 em diante, para ficar mais esclarecido. Diz assim, ó: o próprio Deus falando para mesmo Israel, para o mesmo povo. Diz assim, 16:6: e passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te, ainda que estavas no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estavas no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, e avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez. E dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar na roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda, e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, e de mel, e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Olha aí, o mesmo contexto que Deus usa em Isaías capítulo 3, ele usa aqui também, com uma diferença. Lá o povo estava se exaltando, no sentido feminino, estava se exaltando, e por isso Deus disse que iria tirar tais adornos para se humilharem. Nesse texto aqui de Ezequiel, Deus está falando o quê? Que viu a princípio o povo de Israel lá caída, usada como figura de mulher, caída, desamparada, suja, imunda. Deus teve compaixão, foi até lá, trouxe, a limpou, enfeitou, adornou. Então,
o que é que o texto ensina aqui? E o que é que o texto está contradizendo na questão de Isaías? Lá o Senhor iria tirar esses adornos. Aqui a Bíblia fala que foi o próprio Deus quem deu. Olha aqui. E te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido foi de linho fino, e assim por diante. Então está dizendo que foi o próprio Deus quem ornou o povo de Israel. Lhe deu prata e ouro, lhes adornou para servir como status, como glória. Então, o que é que se aprende aqui? Que vai depender da interpretação. Por exemplo, quem usa a interpretação de Isaías para dizer que é pecado, não meditou direito. Tem que meditar nesse contexto aqui do profeta Ezequiel. Mas não fica só nesse contexto, ou nesses dois textos. Existem outros aqui. Eu não vou falar muito, tá bom? Só praticamente essas coisas básicas. Vou usar só mais o texto para vocês compreenderem. Porque para se criar uma doutrina, tem que ter no mínimo 3 textos, versículos ou mais, falando sobre tal coisa, para isso se criar uma doutrina, tá bom? Então vamos lá. Tanto no livro de Isaías capítulo 3, como aqui em Ezequiel capítulo 16, está falando também de adornos. Então vamos para outros versículos, para você se basear melhor. Jeremias capítulo 2 e verso 32. Estamos terminando, tá bom? Jeremias 2 e 32. Acompanha comigo. Jeremias 2 e 32. Está escrito assim, ó. Porventura, esquece-se a virgem ou a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Então veja aí, mais um texto em que Deus está falando sobre adorno. Vamos também aqui em Oséias, livro de Oséias, livro de Oséias, muito bem, Oséias 2 e capítulo 13. Você está ouvindo algum barulho aí? Tem um som ali mais à frente e o barulho dos carros aí, mas não ligue, vamos meditar na palavra de Deus. Creio que dá para vocês ouvirem aí. Oséias capítulo 2, verso 13 diz assim: E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Olha aqui, mais uma vez, o Senhor falando sobre adorno. E ele está condenando, principalmente as mulheres, na questão de usar esses adornos para o sentido errado. O povo de Israel, de vez em quando, estava titubeando. Uma hora servia Deus, outra hora servia Baal, uma hora servia Deus, outra hora servia Astarote e outros deuses, né? Então, como diz no livro do profeta Ezequiel, que Deus disse que foi ele quem deu, quem adornou as mulheres, o povo de Israel, as mulheres de Sião, para daí oferecer aquilo que Deus deu para Deus e não para outros deuses. Aí Deus compara a questão do povo estarem enamorado com ele, estar casada com ele ou praticamente noiva com ele, e aí iriam atrás de outros amantes. E Deus disse que isso era um adultério espiritual. Deixavam de servir o verdadeiro Deus para servir os deuses falsos. Então Deus compara como um adultério. Então o povo de Israel usava desses artifícios, adornos, o presente que Deus tinha dado para eles ou para elas, na questão do povo, e iriam oferecer a ídolos,
iriam se enamorar com ídolos, deixavam a Deus para ir adulterarem com os ídolos pagãos. Então é nessa questão, é nesse contexto que Deus vai falar no livro de Isaías que ele iria tirar, tanto em forma de pecado, como também de idolatria, de infidelidade para com Deus. Aí sim ele iria tirar esses adornos para que as filhas de Sião se humilhassem. Aí em lugar de, como ele diz lá, quase nos últimos versículos que nós lemos, que assim como em lugar de formosura haveria queimadura, em lugar de cabelo liso, encrespadura ou calvície. Ou seja, Deus iria humilhar, porque o povo usara as coisas que ele tinha dado, segundo Ezequiel, capítulo 16, e Deus tinha dado os enfeites, joias, ouro. E a Bíblia fala pendentes de orelha e pendentes de nariz. Quando a Bíblia fala pendentes de nariz, está falando de quê? De piercing. Então, o que é que acontece? Muitas igrejas condenam piercing. Eu estou falando isso aqui no contexto bíblico, mostrando o que é certo, o que é errado, o que convém e o que não convém. Vai de cada um se quer usar ou não, se é pretexto de vaidade ou não. Mas nesse caso, Deus não está trazendo uma condenação, como as igrejas asseguram que Deus condena aquelas que usam brinco, ou quem usa piercing, né? Ah, vai para o inferno, vai isso e aquilo. Não, a Bíblia está falando, Isaías capítulo 3, pendentes de orelhas e de nariz. Então, quem usa pendentes de nariz, e o que é pendente de nariz? Piercing. Olha aí. Então, faltou as pessoas meditarem melhor no texto, no contexto que a Bíblia está falando. O povo está indo pela sua própria cabeça, ou usa a Bíblia Sagrada pela metade, e aí vai pela sua própria cabeça, se cria-se doutrina, costumes, e aí quer impor sobre a igreja. Então, será que foi isso que a Bíblia falou? Será que é isso que a Bíblia segura? Ou a Bíblia está em contraposta com o pensamento humano? E aí, com o que é que nós vamos ficar? Com palavras de homens ou Bíblia Sagrada? Eu te dei aí as referências principais. Você deve meditar mais ainda para compreender a palavra do Senhor. Se a sua Bíblia tiver referência, melhor ainda, você vai encontrar mais contexto que vai ajudar a elaborar melhor essas coisas, doutrinas bíblicas. Então, veja só, não estou defendendo que quem usa ou quem não usa, só estou defendendo a Bíblia Sagrada. Então, mas eu tenho autoridade em dizer que essas igrejas que são mais conservadoras, que falam que é pecado, tem que analisar direito, tem que ir ao contexto bíblico, para não virar pretexto religioso. Então, muitas coisas que há no mundo, até mesmo nas igrejas evangélicas, são mais religiosas do que conceitos da palavra de Deus. Então, tem que ir pela palavra do nosso Deus. Ficou claro? Então, estamos falando sobre adornos. Vai depender aí das mulheres, principalmente para analisar. Porque, na verdade, nem todas as mulheres, por mais que a Bíblia aqui não está condenando o que querem usar, mas vai depender da mulher. Se a mulher se acha bonita assim ou atraente, não apenas para se mostrar, mas para se sentir melhor em autoestima, use. Porém, se a mulher ou aquela que não tem tais costumes e não quer usar porque se acha bonita na humildade, também continue na humildade. Então vai depender de cada um. A questão aqui é se é pecado ou se não é. Então eu provei, estou provando que não tem nada de pecado a pessoa usar isso. Agora, claro, a Bíblia condena os exageros, né? Há muitos exageros no mundo. Principalmente o exagero que a Bíblia fala é a vaidade da alma. A vaidade principal não é apenas o estereótipo, mas é a vaidade que vem de dentro da alma. Essa sim é que devemos ter muito cuidado. Tá bom, pessoal? Será que ficou claro para vocês? Que tenha ficado aí explicado, tá bom? E no próximo vídeo vou continuar falando ainda sobre
uso e costume na questão de cabelo. Será que é verdadeiramente conveniente a mulher usar cabelo curto e os homens usarem cabelo longo? Nós vamos usar o texto que Paulo fala na carta aos Coríntios, tá bom? Então, espere o próximo vídeo. Obrigado por vocês estarem me ouvindo. Compartilhe. Isso é para conhecimento do povo de Deus. E Deus continue abençoando e a paz do Senhor para todos. Orem por nós.